Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia do 9º ano do Ensino Fundamental. Hoje nós temos uma temática super bacana, que é Geografia, Ásia e Oceania, aspectos populacionais e urbanos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui na presença da professora Andréia. Tudo bem, professora? Oi, professora Milene, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos vocês. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, professores, PCNPs que nos acompanham aí das 91 diretorias de ensino. E agora nós vamos dar início à nossa aula de Geografia do 9º ano do 2º bimestre. Então, vai aparecer aí para vocês na tela o que nós vamos aprender no dia de hoje, o que nós vamos trabalhar. Então, vamos lá. Lembrando, mais uma vez, que é uma aula do 9º ano, nós temos aí duas habilidades a ser trabalhadas no dia de hoje: analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania, em seus aspectos populacionais, políticos, ambientais, urbanos e econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e apropriação e pressões sobre seus ambientes físicos naturais. A outra habilidade a ser trabalhada hoje é analisar as relações entre o local e o global e discutir a pluralidade de sujeitos em diferentes lugares. A unidade temática é conexões escala e o objetos de conhecimento, integração mundial e suas interpretações dentro da globalização e mundialização. Então, para esse nosso início de aula, vai aparecer aí para vocês um mapa para que a gente consiga contextualizar essa temática abordada. Então, vai aparecer aí para vocês isso, um mapa que apresenta as divisões dos continentes. O que é importante a gente ressaltar? Diante da temática da nossa aula, Ásia e Oceania, é bom a gente ressaltar que nesse mapa aparece aí a Ásia para vocês, em tonalidade amarela, observem aí, e a Oceania em tonalidade rosa. Importante ressaltar que a utilização, né, desse mapa, ela é justamente para que a gente consiga contextualizar de forma espacial esses dois continentes, né? Lembrando que esse é um mapa elaborado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O nosso próximo mapa é um mapa de planisfério político, que vai aparecer aí também para que a gente consiga contextualizar esse momento. E ele é muito importante porque ele demonstra a localização dos países, continentes e aí as fronteiras. É importante, aluno, que você também consulte o professor de vocês quando surgir alguma dúvida. E o mais importante é que você aprofunde os seus estudos quando o assunto é mapas, né, essas bases cartográficas. É importante a gente saber se localizar e saber onde ficam esses continentes e esses países que nós vamos tratar não só nessa aula, como em todas as aulas de geografia. Lembrando que a temática de cartografia não é só trabalhada no 9º ano, mas sim como em todas as etapas da geografia, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Certo, professora? Isso, professora Milene, é isso mesmo, né? A gente começa agora a nossa aula do 9º ano. É muito bom reencontrá-los, estudantes, professores, PCNPs. Essa é a nossa sugestão para que vocês sempre acessem, né, estes mapas e tantos outros nos livros didáticos, nos sites da internet e principalmente os que são disponibilizados no site do IBGE. Então, para começar a nossa aula, né, é importante a gente lembrar que no primeiro bimestre vocês tiveram a oportunidade de trabalhar diferentes aspectos, principalmente a partir do continente europeu, né? E agora, no segundo bimestre, a gente reforça, né, questões que vocês já viram também com seus professores sobre a Ásia e a Oceania, né, e aprofundando um pouquinho mais, principalmente sobre as características populacionais e urbanas presentes nesses continentes. A nossa conversa ela não se esgota hoje, né? Ela vai continuar com outros professores também da equipe de geografia, mas aqui é um ponto de partida para a gente conhecer cada vez mais estes continentes e algumas particularidades de seus países. Então, nós trouxemos uma outra imagem para vocês, que agora vai ficar na tela,
né? A gente sempre gosta de começar a aula, né, conciliando com essa questão da divisão geográfica. A gente traz a localização da Ásia no globo terrestre. A próxima imagem também, né, remete a essa questão da localização, mas ela difere porque ela é uma imagem de satélite da Ásia. E agora a gente preparou duas questões, né, professora Milene, para a gente fazer uma sondagem, um primeiro momento de conversa com vocês. Muito bem. Antes da gente iniciar esse momento de sondagem, eu só gostaria de deixar registrado aqui para vocês que utilizem o chat de forma consciente, aproveite esse momento para colocar suas contribuições, lembrando que muitas vezes aquilo que você sabe, o seu colega não sabe. Então é importante usar isso de forma consciente. E também, caso, né, surja dúvidas aí, coloque no chat. E é muito importante que você também converse com o seu professor de geografia. Então vai aparecer aí para vocês na tela o Vamos Dialogar. Acompanhem aí os dois questionamentos. O primeiro é: o que você já sabe sobre a Ásia? E o segundo: quais países você se lembra que fazem parte desse continente? Daqui a alguns minutinhos nós retornamos. Muito bem, estamos de volta. Gostaria de agradecer a todos que participaram e eu vou ler algumas contribuições aqui. Então, lá no nosso primeiro questionamento, deixa eu retomar aqui a nossa primeira pergunta. O que você já sabe sobre a Ásia? E nós tivemos algumas respostas bem interessantes, viu, professora? Nós tivemos aqui a Letícia, que colocou que a Ásia é o maior continente do mundo. E nós tivemos aqui também um outro aluno que colocou que a Ásia hoje é um importante continente quando nós citamos a questão ligada à tecnologia. Legal, muito bom, bem interessante. Quanto ao segundo questionamento que nós temos, quais países vocês se lembram que fazem parte desse continente? Nós tivemos várias contribuições, eu vou ler algumas aqui, para que a gente consiga se situar. Então, por exemplo, a Larissa colocou China, a Adriana colocou Japão, a Giovana também colocou Japão, e nós tivemos aqui... o Vinícius colocou China, Rússia, Japão e Coreias. Colocou no plural. E nós temos um aluno, que eu não vou revelar o nome, que colocou Alemanha. Eu acho que no caso da Alemanha, né, a gente tem que lembrar que ela faz parte do continente Europa.
né? Mas é importante realmente, né, todas as participações. Por isso que a gente traz essa proposta, né, de que cada vez mais vocês conheçam e para acessar o planisfério, para ver realmente a questão dessa localização, porque é muito importante em todos os estudos, né, da geografia e tantos outros componentes. Com relação à primeira questão, é importante, a gente não tem condições de falar com muitos detalhes agora, mas realmente sempre a gente vai sempre lembrar da questão de que é o maior continente. A gente lembra da diversidade paisagística, a diversidade étnica, cultural, religiosa. Nós vamos lembrar dos grandes aglomerados urbanos, as elevadas taxas de população, as contradições, né, sociais, a questão dos impactos ambientais também. Então, tem vários aspectos que a gente pode lembrar com relação ao continente asiático. Muito bem, professora. E em relação, acho que a outra questão, os alunos aí pontuaram de forma brilhante, Sim. né, a presença de alguns países. E agora, o que nós temos em relação às paisagens da Ásia? Isso. Então, nós trouxemos para essa aula um conjunto de fotografias, né, que vão ajudar um pouquinho a gente a entender a organização de alguns espaços, né, do continente asiático. O nosso objetivo aqui é sempre lembrar a vocês que a geografia ela tem conceitos, né, estruturantes, conceitos geográficos importantes como paisagem, lugar, região, território, né, isso vai estar sempre muito presente em todos os anos até o ensino médio. Então a gente trouxe aqui algumas imagens que a gente vai mostrar para vocês, para a gente relembrar o que é o conceito de paisagem e também conhecer um pouquinho mais sobre alguns espaços, né, alguns lugares da Ásia. Então, acompanhem conosco, por favor. A primeira imagem, né, ela é do Vietnã. Nós temos um conjunto de construções, pequenas embarcações, pessoas circulando, né, é uma imagem que a gente traz para vocês como primeiro exemplo. O segundo exemplo, a gente já tem o Monte Everest, né, muito conhecido, né, um destino dos alpinistas, situa-se na fronteira da China e do Nepal, integra a cadeia de montanhas do Himalaia, né, com seus picos com mais de 8.000 metros de altitude. A próxima paisagem, ela é de Bangkok, na Tailândia, é uma área urbana. No primeiro plano da imagem, nós podemos observar um mercado noturno, né, com algumas barracas. No segundo plano da imagem, um conjunto de edifícios, é uma imagem noturna. A próxima imagem que nós trouxemos é também do Vietnã, é um conjunto, né, de ilhas, é um arquipélago. A questão é importante, quando a gente vai pesquisar essas imagens, essa região ela faz parte de um patrimônio natural mundial da Unesco, professora Milene, é importante a gente trazer essas outras informações. A próxima imagem ela é de Xangai, né, com o rio, a presença de modernos arranha-céus, é um centro financeiro. A próxima imagem, Campos de Chá, na Malásia. Então, a presença do relevo acidentado, de plantação. E a última imagem para essa sequência é o Rio Ganges, na Índia. Ao fundo, a gente tem um edifício antigo, palaciano. E esse lugar ele é considerado um centro religioso da Índia, né? Então, são algumas imagens, vocês estão super convidados a procurar tantas outras, né? Há uma diversidade paisagística do continente que vale a pena pesquisar e conhecer um pouquinho mais sobre esses lugares. E agora, professora Milene, a gente vai falar da Oceania, né? Isso mesmo, nós vamos dar início aí a uma reflexão, né, uma visualização também de paisagens ligadas à Oceania. E vai aparecer aí para vocês, na tela agora, um mapa que destaca aí a localização da Oceania no globo terrestre. Então, observem aí, né, que o que está na tonalidade verde compreende o território da Oceania. E na nossa próxima imagem, também vai aparecer uma imagem de satélite que tem aí como destaque a Oceania.
Muito bem. Então, vocês conseguiram observar essas duas imagens, né? Essa diferença entre a questão da imagem de satélite. Nós vamos para uma atividade, vamos dialogar, uma sondagem. Então, vai aparecer para vocês na tela 2 questionamentos. Muito bem. O que você já sabe sobre a Oceania? É a mesma pergunta que nós fizemos, só que a primeira era sobre a Ásia e agora nós queremos saber o que vocês sabem sobre a Oceania. E o segundo questionamento, quais países você se lembra que fazem parte desse continente? Voltamos em alguns instantes. Muito bem, estamos de volta. Gostaria de agradecer aos alunos que participaram desse momento. Lembrando que a nossa pergunta era: o que você já sabe sobre a Oceania? E nós tivemos aqui a aluna Emily, que colocou que é um continente oriental. Olha que legal essa observação da aluna Emily. Já para os países, professora, bastante alunos colocaram as participações. Gabriel, Pedro, Marcelo, Igor responderam Austrália e Nova Zelândia. Ótimo. Agradecemos todas as contribuições, né? Diferentemente de outros continentes, né, da África, da Europa, da Ásia, nós pouco falamos e conhecemos sobre o continente da Oceania, né? Então, o que a gente traz aqui como um resuminho para essa primeira questão? Formada por milhares de ilhas, né, o menor continente, foi colonizada por europeus e americanos. A Austrália e a Nova Zelândia são considerados países, né, desenvolvidos quando a gente fala da economia, de aspectos sociais. E a gente também pode destacar que a atividade turística, por exemplo, ela está em forte expansão, né, bem antes de acontecer tudo que está acontecendo com a pandemia, né? Então, vale a pena fazer essa ressalva. E com relação aos países, né? Então, dois já foram destacados, a Austrália, a Nova Zelândia. A gente pode citar também a Polinésia Francesa, né? A Ilhas Salomão, Ilhas Marshall. Então, a gente tem várias outras possibilidades de conhecer os aspectos da Oceania. E agora, professora, a gente também tem uma sequência de paisagens, né, sobre esse continente. Muito bem, nós vamos ver também uma sequência de imagens para fazer uma análise da paisagem aí, dessa questão ligada aí à Oceania.
Tá ok? Então vai aparecer para vocês a primeira imagem na tela, lembrando que essa é uma imagem super bacana, uma fotografia que foi cedida pela professora Mariana, que compõe a equipe curricular de Geografia. E ela está sempre aqui presente com a gente, né, nos vídeos. Então, essa imagem foi aí capturada pelas lentes da professora Mariana. Então, vamos observar aí a praia, né, levando em consideração que é uma região costeira, litorânea, que atrai turistas aí vindo do mundo todo. E lembrando que é uma região presente aí por grandes barreiras de corais. Essa foto ela foi tirada em 2018. Olha, professora Andréia, olha essa foto. Eu queria muito, muito estar aí nesse local, nesse momento. Acredito que todos nós gostamos muito, né, de estar com vocês aqui no Centro de Mídias, mas também a gente já está pensando, né, nas nossas próximas férias e para onde a gente vai, né? Como a gente vai poder ir. Com toda certeza. E agora nós vamos para a nossa próxima imagem aí, que também é da professora Mariana, que compõe a equipe curricular, também de 2018. E olha que bacana quando a gente consegue fazer essa observação. A gente vê que é uma paisagem de deserto, nós temos aí a presença de cumes rochosos, né? Lembrando que essa é uma fotografia, uma imagem de um território mais ao norte, na Austrália. Já na nossa próxima imagem, nós temos aí a cidade da Baía de Sydney, né? A Baía de Sydney, que fica na Austrália. E é importante a gente ressaltar e observar algumas coisas nessa imagem. Então, vamos lá. Nós temos aí as edificações, a ponte, né? Uma ponte toda traçada em aço. Nós temos a referência lá no cantinho, né? Que é o teatro, o famoso teatro da Austrália, o Opera House. Que é aí uma referência para a arquitetura mundial. A gente consegue observar aí os contornos, né, da Baía de Sydney, que realmente é uma paisagem belíssima. Na nossa próxima imagem, nós vamos conseguir observar aí as falésias, né, as falésias do fiord, que fica na Nova Zelândia. E é importante a gente ressaltar que ela é também formada por processos de glaciação, né, de degelo, todo esse torneado aí das falésias de fiord. Na nossa próxima imagem, nós temos aí uma praia, né, praia de águas cristalinas, que fica na Polinésia Francesa. O atol é formado por mais de 200 ilhotas. A gente consegue observar a beleza e exuberância natural, né, que contém aí o continente oceânico, certo, professora? Isso. É sempre bom lembrar que são escolhas, né? Nós escolhemos essas fotografias para essa aula e sempre lembrando que vocês também podem pesquisar, consultar nos seus materiais, nos livros didáticos também, outras, né, paisagens, pensar essa questão da importância da leitura, da interpretação de diferentes paisagens, que é uma das formas da gente conhecer cada vez mais o espaço geográfico. E agora a gente tem o vídeo da professora. Muito bem, nós vamos ter o vídeo da professora Mariana, que é a dona daquelas duas imagens que nós vimos lá no início, as imagens referentes à Oceania. Então, nós vamos para um vídeo super bacana. Prestem bastante atenção nesse vídeo, porque quando nós retornarmos, nós vamos ter alguns questionamentos referentes ao vídeo, tá ok? Já já retornamos. Oi, pessoas! Tudo bem? Aqui quem fala é a professora Mariana. Hoje eu vim conversar com vocês sobre dois continentes, a Ásia e a Oceania. Sempre que eu lembro desses lugares tão distantes de nós, eu gosto de pensar na obra de uma artista japonesa chamada Shiharu Shota. Muitas das suas obras nos instigam a refletir sobre a memória e o papel dos objetos que nós usamos no dia a dia. Na obra Diálogo do DNA, uma das minhas favoritas, ela coletou os sapatos de pessoas de diversos lugares do mundo e pediu para que elas escrevessem sobre as memórias que estavam por trás de cada calçado. A artista leu cada um desses relatos, tão pessoais, e conectou simbolicamente esses sentimentos e histórias através de fios
que se conectavam num único ponto. Para mim, essa obra mostra como as nossas histórias individuais, tão diferentes e vindas de lugares tão distantes, podem se conectar de alguma forma. Estudar e conhecer um pouco mais sobre continentes como Ásia e Oceania pode não só nos ajudar a identificar as diferenças, mas também a perceber o que há de comum, o que nos conecta, o que nos aproxima de alguma forma. Vamos lá? Maneiras de obter informações sobre a Ásia e a Oceania é através da leitura de mapas temáticos. Para ficar um pouco mais fácil de compreender esses mapas e falar sobre esses continentes, é importante retomarmos algumas coisas. A primeira delas é a localização. Você consegue identificar onde estão a Ásia e a Oceania aqui no mapa mundi? Ah, muito bem. Perceba que esses dois continentes estão ao leste do meridiano de Greenwich, mas a maior parte da Ásia fica na porção norte, enquanto a Oceania fica na porção sul do globo. Vamos considerar só a Ásia agora por um momento. Esse é um continente bem grande, formado por diversos países. Alguns deles você já deve ter ouvido falar: Japão, China, Índia, Irã, Arábia Saudita e até parte do território da Rússia ficam aqui. Para ficar um pouco mais fácil de estudar esse continente, nós podemos subdividi-lo em algumas regiões. A regionalização que vamos considerar aqui é a usada pela Organização das Nações Unidas, mais conhecida como ONU. Para poder fazer as suas análises estatísticas, essa organização internacional definiu regionalizações para todos os continentes. No caso da Ásia, a ONU definiu 5 grandes regiões. Você tem ideia de qual deve ser o nome de cada uma delas? Vou dar um tempo para você pensar. Pronto? Bom, temos aqui Ásia Central, Ásia do Leste, ou Leste Asiático, Sudeste Asiático, Ásia do Sul e Ásia do Oeste, ou Oeste Asiático. Mas e essa porção mais ao norte? O que acontece? Bom, essa área faz parte de um país chamado Rússia, que tem boa parte da sua população em uma porção do país que está no continente europeu. Por esse e outros motivos, a ONU não considera esse território na regionalização do continente asiático. Para a organização, a Rússia faz parte do leste europeu. Mas é importante a gente saber que boa parte do território desse país fica aqui, no norte da Ásia. Ok? Vamos ver agora então o continente oceânico. Como você pode ver, a Oceania é bem menor do que a Ásia e é formada principalmente por ilhas. Para esse continente, a ONU definiu 4 regiões. Vou dar um tempinho para você pensar em qual deve ser o nome de cada uma delas. Pronto? A Oceania é formada principalmente pela região Austrália e Nova Zelândia, que além de envolver os países Austrália e Nova Zelândia, engloba algumas ilhas próximas. Além dessa região, nós temos na Oceania a região Melanésia, Micronésia e Polinésia. E eu não poderia falar sobre a Oceania sem fazer um destaque. Lembrem-se que esse continente também foi invadido e explorado por potências europeias. Esse processo, que no caso ocorreu principalmente a partir do século XVIII, também envolveu o extermínio de populações nativas que já ocupavam esses territórios. Algumas dessas populações sobreviveram e você já deve ter ouvido falar em algumas delas, como os aborígenes da Austrália e os maoris da Nova Zelândia. É isso!
Termino essa nossa conversa com uma pintura aborígene que utiliza técnicas tradicionais de populações nativas que vivem no interior da Austrália, uma região de deserto. Eu gosto muito dessas obras porque os aborígenes dessa região costumam representar o lugar onde vivem como sendo visto de cima. A pintura então funciona como um mapa. Esses círculos ao redor indicam lugares onde era possível encontrar água, algo muito importante de saber no meio de um deserto, não é? Os traços indicam caminhos possíveis a serem tomados para se chegar nesse grande círculo central que representa um lugar de encontro. Bonito, não? É isso. Espero que você tenha gostado. Para exercitar um pouco do que vimos aqui, vale a pena em casa pesquisar alguns mapas temáticos sobre esses continentes. Procure ler as informações considerando as regiões que vimos aqui. Bons estudos, boa aula e até uma próxima vez. Muito bem, estamos de volta. Gostaria de agradecer a professora Mariana por esse belíssimo vídeo. Tenho certeza que esclareceu algumas dúvidas, inclusive algumas dúvidas que a gente pegou aqui no chat, né, professora? Isso mesmo. E agora nós vamos para uma atividade. Então vai aparecer para você aí na tela 3 questionamentos. Vamos acompanhar aí. Considerando os continentes Ásia e Oceania, responda. Número 1. Qual deles tem a maior parte das suas terras imersas no hemisfério norte? Número 2. Qual deles é formado principalmente por ilhas? E 3. Qual país tem uma parte do seu território na Ásia, mas não faz parte da sua regionalização, segundo a ONU? Inclusive, essa número 3 aqui é uma dúvida de um aluno que colocou aqui no chat. Então, nós vamos deixar aí para vocês esses questionamentos por alguns instantes e já retornamos. Muito bem, estamos de volta. Gostaria de agradecer a participação de todos. Então, levando em consideração os questionamentos, eu vou ler aqui a resposta de alguns alunos, tá? Então, vamos lá, professora. A número 1, qual deles tem a maior parte de suas terras emersas no hemisfério norte? A maioria dos alunos tiveram uma resposta única, mas eu vou ler aqui específico a Maria Júlia, que colocou Ásia, né? Tá bom. Certíssima. O questionamento 2, qual deles é formado principalmente por ilhas? Nós temos aqui
Eu até selecionei aqui o Carlos Eduardo colocou Oceania. Parabéns, quem colocou Oceania, quem pensou, né, em Oceania, o Carlos Eduardo acertou. E para o nosso último questionamento, qual país tem parte de seu território na Ásia, mas não faz parte da sua regionalização segundo a ONU? A maioria respondeu Rússia, mas a Gabriela ficou Rússia, acho que ela queria que eu falasse o nome dela. Então, vou falar aqui, Gabriela, Rússia. Isso mesmo. A professora Mariana, né, trouxe importantes contribuições sobre a regionalização da Ásia e da Oceania. Então, essas são as nossas questões iniciais, que são importantes para você continuar o seu diálogo com seus professores, tá bom? Então, agora a gente vai já caminhando para o final da nossa aula. A nossa aula ela tem, então, o objetivo de tratar de aspectos populacionais e urbanos. Nós trouxemos mais 2 fotografias, né, para mostrar um pouco dessa diversidade, né, da cultura, da organização dos espaços. Então, vocês acompanham na tela, a gente tem uma imagem do Nepal, de Katmandu. Né? Então, é uma área urbana, com concentração de pessoas, né? Pelos aspectos da imagem, é uma área comercial. E a segunda imagem também, para ilustrar, né, um pequeno recorte, a gente tem de uma área também comercial no Japão, também mostrando aí mais um pouquinho dessa questão da concentração de pessoas em ambientes urbanos. E também reforçando, né, o que a professora Mariana comentou no vídeo, a gente sempre trabalha com diferentes representações cartográficas e nós trouxemos um mapa para vocês, né, de população total de 2017. É um mapa do IBGE, que a gente tem usado muito nas nossas aulas, e é importante fazer um seguinte destaque, né? Quando vocês observam o laranja mais forte, né, o que nós encontramos? A Índia e a China, no continente asiático, com a maior taxa de população em 2017. Então, fica essa marcação para vocês. É importante voltar a esse mapa, consultá-lo no IBGE e fazer outras, né, análises, interpretação sobre a distribuição da população em 2017 e também outros mapas que apresentem dados mais recentes, atualizados. Tá? Em seguida, a gente tem um gráfico que mostra os países mais populosos em 2017. Então, por favor, observem que tanto a China como a Índia, né, que fazem parte da Ásia, estão entre os primeiros colocados, somando a China mais de 1,4 bilhões de pessoas e a Índia mais de 1,3 bilhões de pessoas também. E a estimativa é que por volta de 2027 a Índia supere a China como o país mais populoso do mundo. Então, são algumas aqui observações, tá bom? A gente entraria em outros aspectos. É importante destacar o quanto é importante pensar na densidade demográfica, principalmente do Sudeste Asiático, da Ásia, pensar em como essas cidades, essas populações estão também sujeitas, né, aos efeitos dos desastres e tantos outros aspectos que a gente vai poder conversar ao longo do tempo, né, professora? Muito bem. Importante ressaltar que você, aluno, deve conversar com seu professor, com seus colegas, anotar suas dúvidas e fazer suas anotações. Um grande abraço, fique em casa e até a próxima aula. Até logo. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.